Eu sou Alexandre Lorenzini, da In-House Consultoria e Tecnologia, e estou aqui na TV Relacionamento também. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva. E hoje estou radiante porque temos aqui uma profissional de primeira linha, aquelas que a gente conhece, admira e respeita. André, obrigada. Muito obrigado, viu? Obrigada. Demorou um pouco para a gente marcar a entrevista porque você é muito ocupada e viaja bastante, né? Perfeito, né? Para mim é uma honra estar aqui com você. É Eu adoro o seu trabalho, eu andei dando uma olhada. Muito lindo o trabalho, eu agradeço, viu? Obrigado. André, conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu e a tua trajetória profissional junto com a escolha da profissão. Tá bom. Eu sou paulista, nasci aqui de São Paulo. Minha mãe era gaúcha, meu pai era argentino. Oh, que bacana! Nossos avós vieram fugidos da guerra na Europa. Todos, a família foi para a Argentina, outra veio para o Brasil. E eu tenho um irmão mais novo, 3 anos. E eu sempre estudei em escola pública, desde o grupinho escolar. Eu também, era ótimo, né? Depois eu fiz Alberto Levi, escola pública. E quando chegou a época da faculdade, fazer vestibular, eu tive que fazer cursinho, porque a diferença era muito grande. Sim. Mas tinha uns métodos únicos, se você fazia o simuladão, se você fosse bem, você tinha desconto. E, então, eu tinha uma amiga que acabou entrando na Poli, nós duas nos matávamos de estudar para conseguir o desconto. Sim, ia facilitar para a família. E nós duas estudamos no Alberto Levi. Quando nós fomos para o colegial, tinha acabado de começar o sistema de colegial, né? Antes tinha científico. Isso. A escola normal. Exato. Então, ainda as disciplinas eram meio misturadas, não estavam bem estabelecidas. E eu caí com uma disciplina que devia ser para o normal, uma disciplina, ou 1 ou 2 aulas de psicologia que eu não sabia nem que existia. Só que nessa aula, a professora explicou, falou do Freud, explicou o que ele fazia. Foi instantâneo, foi amor à primeira vista. Eu nunca pensei em outra profissão, eu cheguei desesperada em casa. Na época não tinha Google, tinha as enciclopédias. Sim, verdade. E eu fui atrás do Freud na enciclopédia, do Freud eu fui para outra e para outra e para outra e comecei a ler tudo que a enciclopédia trazia sobre pessoas que faziam pouca isso. Coisa, né? Se for comparar hoje com o Google, era pouquinho, eram poucos parágrafos. Pessoas que faziam aquilo, eu queria fazer aquilo. Aí aquilo se chamava psicologia. Eu nunca pensei em fazer outras coisas, mas na época a profissão era muito pouco conhecida, então eu falava, faça pedagogia. Não tem nada a ver. Verdade. Ou, você não quer entrar na medicina e fazer psiquiatria? Também não é o que eu queria. São coisas diferentes. Sim, verdade. Estão no mesmo caminho, mas são diferentes. E aí foi que eu me esgoelei num cursinho, no 3º colegial, e eu consegui entrar na USP. Parabéns. Foi muito bom. Eu cursei o Instituto de Psicologia da USP em plena época de ditadura. Havia uma consciência muito aguda, uma consciência política muito aguda na época. E havia também o desejo de não apenas ter consciência, mas o desejo de fazer alguma coisa. O fazer era limitado pelas limitações da própria ditadura, sim, mas as pessoas iam nas manifestações e deixava a gente muito aceso também das notícias ao resto do mundo. Eu acho que esse período fez parte da minha formação, essa consciência política, essa consciência de mundo. Eu acho que isso foi incisivo para a minha formação pessoal e profissional.
E aí sim, quando chegou nos últimos anos, eu precisava trabalhar, porque a família não vivia em berço esplêndido. E apesar da minha paixão pela psicologia clínica, eu precisava de um emprego que pagasse, desculpe, conta tem que ser paga. Lógico. E daí eu já tinha conhecido meu marido, a gente estava começando a namorar e ele fazia GV. Então, como ele tinha tendência a cabular aula, e eu não queria que ele cabulasse, ele não passava e a gente nunca dava, né? Já estava indo mais adiantado no nosso relacionamento. Eu comecei a ir assistir aula junto com ele, e aí conheci um dos professores que me deu um estágio na René Polan, que é a Ródia. Perfeito, bacana. Onde eu aprendi muitas coisas. Eu adorei. Foi nessa época que, para mim, desde o colegial só existia psicologia clínica, as outras áreas não são negociadas, que eu comecei a me interessar, durante a formação, eu comecei a me interessar pela psicologia social. E a psicologia organizacional faz parte da psicologia social, porque é a organização de grandes grupos, né? Exato. Então, desculpa. Então, eu aprendi com as coisas que eu aprendi na Ródia, além do francês. E a primeira tarefa que eles me deram foi coordenar as bolsas de estudos em francês. Eu dei uma bolsa para mim. Que bacana, legal. Essa bolsa depois, esse francês que eu me apaixonei direto, é que garantiu minha entrada no doutorado. A prova foi em francês e eu fiz em 5 minutos. Porque eu continuei cultivando o francês daquela época, né? E foi isso. Daí, em pouco tempo depois, nós nos casamos, meu marido teve uma promoção, foi para Campinas, aí nasceu o primeiro filho, aí eu fiquei desempregada. Assim que eu comecei a me ajeitar com o pessoal da PUC de Campinas, eu tinha uns amigos lá, daí ele foi promovido, nós fomos para Curitiba, daí nasceu a filhinha, e daí finalmente eu voltei para São Paulo, mas aí já fazia uns 4 anos, ou 5, que eu estava sem trabalhar. E eu acho que da minha geração, muitas mulheres passaram por essa parada profissional. A diferença é que eu acabei voltando para São Paulo mesmo. Em São Paulo tinha o quê? A mãe e o pai. Exatamente, um porto seguro. Eu acho que eles davam uns cutucões em mim. Então eu cheguei lá, com o filho amamentando, um pequenininho, tentando arrumar a casa no meio daquela bagunça. Aí chega a minha mãe, e agora, o que você vai fazer? Puxava. Eu não sei, porque criança muito pequenininha, eu não sei. Você tem que começar, você tem que começar por algum lugar. E eu não sabia por onde começar, então achei um curso de coordenação de grupos operativos, ministrado pelo pessoal da PUC, muito sério, que era uma vez por semana à noite. E a gente só tinha um carro, então era uma luta para o carro chegar, para eu poder sair, para o marido ficar com os filhos para eu poder sair, era uma choradeira de criança, mamãe não vai embora. Duro. Mas eu fiz o curso, e ao longo desse curso a psicologia social já tinha morado no meu coração, eu gosto de grupos, eu acho que as pessoas em grupo funcionam melhor, você também acha, né? É verdade. As pessoas quando estão umas com as outras funcionam melhor. Sim, verdade. E parece que as fraquezas de uma ajudam aí, né? Exato. Porque eles são mais duros, né? Ter um equilíbrio, né? Uma formação melhor. Mas eu ainda era apaixonada pela psicologia clínica. Então eu comecei quando a minha filhinha fez 2 anos, que começou a ir para a escolinha, o último, né? Eu comecei a atender na clínica de odontologia da cidade universitária. Tinha um contato lá, crianças com fissura lábio-palatal. Na verdade, eu trabalhava mais com orientação dos pais do que com as próprias crianças, que elas eram muito pequeninas, né? E, de repente, as crianças começaram a sumir e começaram a aparecer adultos
sem nenhuma deformidade facial. Era boca maxilofacial, tinha pessoas com deformidades. Certo. E a queixa era dor. E daí vamos ver qual é a origem dessa dor, se tem um fator psicológico nessa dor. Eu comecei a ficar frustrada, porque eu não conseguia ajudar essas pessoas. Elas falavam para mim, ai doutora, quando eu entro aqui, eu fico sem dor. Eu saio daqui, eu fico com dor. Você podia falar, então, Mas eu dormi aqui. Né? Não dava, né? E daí eu comecei a achar que eu era uma péssima psicoterapeuta, porque eu não conseguia ajudar meus pacientes. Eu falei, ai meu Deus, eu sou ruim. Não adianta fazer isso, não adianta ler livro, não adianta nada se você não faz o que você veio fazer. Então, eu, na verdade, como eu já estava dentro da série universitária, eu fui até a faculdade de odontologia, entrei na biblioteca, falei com os professores. Eles sabiam, eram pacientes com disfunção de ATM ou dores orofaciais, como se chama hoje, né? Certo. Transtorno crânio-mandibulares, como se fala hoje. Eu fui falar com os professores, eles sabiam tudo da área deles, não sabiam nada de psicologia. Então eu fui para o Instituto de Psicologia da USP, afinal de contas estava em casa, fui à biblioteca, falei com os professores e eles também não sabiam, ninguém não tinha ouvido falar. E daí eu fiquei muito frustrada. Um belo dia eu estava conversando com a minha mãe e falei, ninguém sabe disso, ninguém sabe daquilo, não sei o que. Ela falou, se ninguém sabe, você faz. Que bacana. Você cria o saber. E foi, daí eu fiquei olhando assim, falei, né? E assim foi que eu entrei no mestrado, no Instituto de Psicologia da USP, através da psicologia social, porque era uma escolha minha. Ok. E aí foram anos estudando as pessoas com transtornos crânio-mandibulares, de uma perspectiva psicológica que não era comum na época. Sim. E uma pesquisa em campo mesmo, né? Ah, sim, com os pacientes da clínica psicológica, da clínica odontológica. Então, eles cederam os pacientes com modelo USP, né, como grupo controle, tudo tem direito, né? Só que assim, o meu orientador, que eu trabalhei em respeito até hoje, me ajudou muitíssimo. Ele tinha acabado de chegar da Alemanha e ele era altamente especializado em estresse. Então eu avaliei o estresse dessas pessoas. Embora havia assim, uma coisa estranha, mas peraí, você está com dor, você tem estresse. Não tem como você não ter estresse se você está com dor. Mas eu fiz todo o trabalho teve nota máxima, louvor, justiça, que eram os enfeites que eles punham na época, mas eu não quis fazer o doutorado, porque aquele trabalho não me ajudou a ajudar melhor os meus pacientes, ajudou um pouco, tá? Eu tinha uma compreensão maior dos problemas envolvidos, mas não era estresse. Então eu desisti de fazer o doutorado, falei, não vou fazer, está muito trabalho, vou fazer outras coisas. E a gente estava em véspera de viagem, nós íamos viajar para fora com os filhos, era uma viagem muito bonita. Eu telefonei para me despedir da minha mãe, né? Telefone, não sei porquê, geralmente eu ia à casa dela, mas liguei para telefonar. Ela falou, mas você não tem que se inscrever para o doutorado? Acho que não vou fazer doutorado, porque foi bonito e tal, mas não me acrescentou. Ela falou, eu sei porque você ficou frustrada, né? Eu fiquei, sabe por quê? Porque você não queria estudar estresse, você queria estudar a dor. Nossa, foi no X da questão. 35 fichinhas caíram e durante esta viagem, que foi pela costa oeste dos Estados Unidos, de carro, bacana, linda, uma viagem linda. Você estava sendo planejada há muitos anos, né?
a cada hotelzinho que eu ficava, eu pegava os papeizinhos do hotel e ia escrevendo o projeto. Via os insights, né? Dos insights, eu não tinha bibliografia, não tinha nada, escrevendo à mão. E quando eu cheguei, o projeto, o esqueleto do projeto estava pronto, só tinha que sentar e apresentar. E foi aí que eu fiz apenas a prova de inglês, porque eu já tinha feito mestrado, a prova de francês, aliás. Sim. E ao longo dos anos, eu gostei muito do francês, eu continuei lendo em francês, então 30 segundos para eu traduzir ou fazer o que eles pediam. Maravilhoso, viu? E aí no doutorado que eu me encontrei com a coisa da dor crônica. A gente precisa relatar isso num livro, né? Não, a gente gosta de falar aqui das pessoas, porque pela internet fica mais divulgado para todos os mais jovens, né? Os jovens não vão comprar esses livros. Não, mas é bacana. E aí foi que logo no primeiro ano, mesmo orientador, porque eu tinha ido muito bem, ele quis me orientar novamente, mas ele aceitou que a minha coisa era dor. Eu conheci o grupo de dor do Hospital das Clínicas e Faculdade de Medicina da USP. E nunca mais saí de lá, eu estou lá até hoje. Eles tiveram me acompanhar ao longo do meu doutorado, eles ajudaram a dirigir para onde ia. O meu doutorado foi com grupos operativos em pacientes com fibromialgia. Então, trouxe algumas luzes para o caminho. Agora nós temos muito mais colegas trabalhando com dor e com pessoas nessas condições crônicas. E até hoje eu estou lá, eu estou num programa que eles têm da Faculdade de Medicina da USP que se chama Liga de Dor. Eu estou lá desde 2000. Eu coordeno a área de psicologia da Liga de Dor. Paralelamente, eu contribuo com o grupo de dor, que é do Hospital das Clínicas. A Faculdade de Medicina e o Hospital das Clínicas são vizinhos, um do lado do outro, perfeito, né? fisicamente, E eu atendo os pacientes do grupo de dor da parte de neurologia, porque o grupo de dor agora é grande, tem ortopedia, tem a psiquiatria. Então, eu atendo os pacientes de dor crônica na neurologia. Esse trabalho é um trabalho voluntário. Desde o início sempre foi. Eu não trabalho para o hospital. Eu fui convidada a atender esses pacientes, fui convidada a participar da liga. Mas eu adoro, né? Porque ao longo do tempo eu falei em congresso, eu participei escrevendo capítulos de livro, participei em pesquisas dos médicos que precisavam ter uma visão psicológica também, que ia lá e fazia avaliação dos pacientes, aprendi muito com todos eles e eles foram muito abertos. Não é muito fácil para algumas profissões que têm alto nível de sofisticação técnica encarar a subjetividade na qual navegam os psicólogos. Nós trabalhamos no campo da subjetividade. Então, tive a oportunidade de escrever um livro. Que legal. Não esqueci de trazer, vou trazer para você. Tá bom. O livro se chama Psicologia da Dor. Foi feito com todos os colegas que fizeram mestrado e doutorado na área de dor. Eu só coordenei o livro, tem capítulo também, mas eu coordenei a construção desse livro. E o meu ganha-pão hoje é uma clínica específica de dor no meu consultório, mas ele é aberto para outras pessoas com condições crônicas, com doença de Crohn. Né? O que é muito comum hoje, eu tenho intolerância à lactose. Antigamente não tinha, mas agora tem muita gente. É verdade, assim, verdade. Uma série de restrições que tem essas restrições atrapalhando a vida cotidiana. Eu tenho diabetes, também é uma condição crônica. Nós temos trabalhado muito com pacientes que têm condições crônicas. Porque a vida com uma condição crônica pode ser muito difícil. É verdade. André, você hoje se sente realizada? Eu me sinto sim, especialmente porque no meu consultório eu tenho acesso a pessoas de vários níveis
Mas são pessoas que pagam, então elas têm um nível maior. Certo. Mas no hospital eu tenho acesso a todo mundo. Ok. Então eu conheço pessoas de todos os níveis. E eu pude encontrar pessoas muito corajosas. Muito corajosas. Eu sou especialmente grata a todos os pacientes que passaram por mim, porque a maioria das vidas que eu pude acompanhar dessa maneira distante de um psicólogo, né, Sim. revelou muitos heróis. Muitos heróis. E me inspiram muito. Como que você faz uma blindagem para você não pegar a dor das pessoas? Olha, nós temos disciplinas na própria graduação que ensinam os limites da transferência e da contra-transferência. E eu estou escrevendo exatamente agora sobre empatia e dor, eu já apresentei em congresso. Os limites da empatia, porque os psicólogos são treinados a ter um limite, quando eles não conseguem, eles vão procurar atendimento específico para psicólogos, mas os outros profissionais não. Tá certo. Então a gente tem sérios casos de burnout em enfermeiras. Eu esqueci de informar que os meus trabalhos no hospital me puseram em contato com inúmeras profissões. Então eu trabalho interdisciplinarmente muito bem. Eu trabalho com enfermeiras, fisioterapeutas, médicos de várias especialidades, dentistas. Então, esses outros profissionais, inclusive assistentes sociais, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, é um grande grupo de profissões. Exato. E como a dor é multidimensional, ela precisa de um monte de profissionais. Perfeito. Então, estes profissionais não têm esse treinamento do limite. E o profissional que eu vejo que mais sofre com isso são os profissionais de enfermagem, essenciais, mas eles têm muito burnout. Eles sentem sofrimento com os pacientes. João, graças a Deus, você foi iluminada, direcionada pelo teu caminho, para poder seguir o caminho certo, tá? Eu quero que você volte outras vezes aí, tá bom? Terei o maior prazer. Foi assim, uma entrevista maravilhosa, muito humana, né? Muito tocante. Obrigada. Tá? Eu queria que você deixasse seus contatos. Pois não. Meu nome é Andréa Portnoy. Meu celular, eu falo com todo mundo pelo celular. 11 99 99 8259. O meu consultório fica na Rua Padre João Manuel, número 222-119. E o meu site é www.andreaportnoy.com.br. Perfeito. Eu agradeço a oportunidade. Internautas, os agradecimentos então a essa fantástica profissional, Andréa Portnoy. Nós finalizamos mais uma Gestão Executiva. Grande abraço e até a próxima.